Irmãos e irmãs, trazemos o nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Nossa proposta é conversar um pouco sobre a visão da doutrina espírita dos nossos filhos. Independente de quem é pai ou mãe, todos nós estamos cercados por crianças e, diante de tal fato, nós temos que refletir sobre a importância da nossa relação com as crianças que nos cercam. Porque, segundo a revelação dos Espíritos, as crianças que no momento se encontram encarnadas na Terra são seres muito especiais. Algumas delas não guardam origem espiritual na Terra, vêm de planos mais elevados, escolhendo encarnar num plano ainda limitado qual o nosso, onde predomina a dor, o sofrimento, as dificuldades, para nos auxiliar com a grandeza das suas almas, da sabedoria que consigo trazem, a nos libertarmos dos nossos medos, dos nossos erros, dos nossos enganos e a buscarmos o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da luz. E outras, em contrapartida, também são especialíssimas, mas são crianças que trazem um comprometimento muito grande perante si mesmas, perante a própria consciência e perante a consciência cósmica. E estão em nosso meio necessitadas de amparo, necessitadas de paciência, necessitadas de compreensão, necessitadas de amor. Porque talvez seja a última oportunidade que tenham de permanecer na Terra, dar continuidade ao seu processo evolutivo, uma vez que, se não conseguirem melhorar-se, se não conseguirem inclinarem-se ao bem, ao amor, provavelmente serão transladadas para outro plano existencial, para outro planeta, onde darão continuidade aos seus ciclos evolutivos. E para fazermos a nossa fala, nos inspiramos numa página poética de um escritor libanês chamado Khalil Gibran, Khalil Gibran. Ele nasceu no Líbano, no século retrasado, lá em 1883, na cidade de Bicharri, no sopé da Montanha do Cedro, no norte do Líbano. E, desde cedo, apresentou uma inclinação, uma propensão para a arte. Aos 6 anos de idade, apaixonou-se por Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio de todos os tempos. Pintor, escultor, inventor e escritor do período renascentista, lá do século XV e XVI. E encantou-se, Gibran encantou-se com Leonardo da Vinci e logo demonstrou um grande pendor para o desenho. Aos 11 anos, a família trasladou-se para os Estados Unidos, num bairro libanês, em Boston, onde ele deu continuidade aos seus estudos e revelou um talento também para a escrita. Logo consagrou-se como escritor e no ano de 1923 veio a sua obra-prima, a sua obra mais importante, que foi um sucesso imediato e cuja vendagem nunca diminuiu desde a sua publicação, que é a obra O Profeta.
que trata da história de um homem, o profeta Mustafá, o eleito, o amado, que já no crepúsculo da sua existência, quando o barco da morte, na neblina da vida, chega para recolher-lhe, deseja compartilhar as suas experiências e a sabedoria que adquiriu ao longo da vida com o povo da cidade onde vivera, o povo de Orfalese. E aí as pessoas se reúnem em seu entorno e começam a fazer-lhe perguntas e ele responde. E uma mulher que carregava uma criança no colo pediu-lhe: Mustafá, fala-nos dos filhos. E ele pôs-se a falar: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles possuem seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas habitam na casa do amanhã, a qual não podeis penetrar, nem mesmo em vossos sonhos. Podeis ser como eles, mas não tentais fazê-los como vós, porque a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos, dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito e vos dobra com o seu poder, para que suas flechas possam ir longe e velozes. Deixai que o arqueiro vos curve com alegria, porque assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. E toda a obra gira em torno da fala do profeta. E esta página apenas já demonstra toda a espiritualidade, toda a grandeza de Gibran, que morreu precocemente de insuficiência hepática e de tuberculose no ano de 1931, tendo antes publicado uma outra obra, talvez uma das que tenha maior profundidade do conjunto das que escreveu, que é Jesus, o Filho do Homem, que ele lançou em 1928 e que apresenta uma visão ímpar de Jesus, liberta de preconceitos, de dogmas, de cadeias religiosas, onde apresenta Jesus como um homem bom, como um homem sábio, como um homem justo, como um homem espiritualizado, protótipo do homem de amanhã, protótipo do futuro da humanidade. E nós elegemos então essa página de Gibran para guiar a nossa fala nas reflexões que preparamos para a tarde de hoje. Então nós vamos ir destacando cada um dos versos de Gibran e faremos uma análise espírita, tentando entender quem são nossos filhos, quem são as crianças que nos cercam e quais as nossas responsabilidades para com elas. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Já nesses versos iniciais, revela-se a visão espiritual que o autor tem da vida. A nossa vida verdadeira não é a que transcorre aqui na Terra, é a vida espiritual. E por isso que ele afirma
que os filhos que estão conosco, na verdade, não são nossos, porque antes de serem nossos, eles são filhos da vida maior, são filhos de Deus. Então, já nesses versos iniciais, apresenta-se a visão espiritual que o autor tem da vida, do universo, apresentando Deus como sendo o Pai de todos nós e os nossos filhos, antes de serem nossos, são, assim como nós, filhos de Deus. E essa visão, nós, enquanto pais, enquanto mães, muitas vezes não temos no cotidiano familiar, em que nós temos uma missão divina na educação daquelas crianças que estão conosco, porque elas não são nossas, elas são de Deus, assim como nós também o somos. E nós temos uma responsabilidade muito grande na condução dessas crianças, na condução dos nossos filhos, porque fomos escolhidos por Deus e fomos escolhidos por essas crianças para guiá-las, para orientá-las, para segurá-las pela mão e levá-las, de acordo com as nossas possibilidades, pelo trajeto da vida, a fim de que elas não sossobrem, de que elas não caiam, de que elas não se percam nas complexidades existenciais. Então, a nossa responsabilidade não é pequena. E os filhos, como são seres únicos, são seres, como são seres exclusivos, como cada um de nós não possuem manual de instruções, não possuem cartilha, não possuem um modelo que se adapte, que sirva e que funcione muitas vezes na realidade do dia a dia. Hoje, no campo da pedagogia, no campo da autoajuda, os livros que mais estão fazendo sucessos são os livros que vendem a ideia equivocada de serem manuais, que vão servir de guias para a educação dos filhos, que vão servir de suporte para os pais no seu processo de interrelacionamento com os filhos. Mas, muitas vezes é uma ideia falsa, porque o processo da educação é aquele que ocorre no espaço diário e que acontece de inopino, que acontece à medida que as experiências vão se dando, que os acontecimentos vão se verificando, sem se adequarem a eles modelos pré-determinados, que muitas vezes não são bem-sucedidos. Então nós precisamos nos embasarmos espiritualmente dessa visão que as religiões nos trazem de uma forma geral e que o Espiritismo nos apresenta de uma forma particular, para que nós saibamos como educar, como guiar essas almas, esses seres especiais que nos foram confiados e cujo trabalho teremos que prestar contas mais hoje e mais amanhã. Nessa afirmação de Gibran, nós identificamos, fazendo uma interpretação espírita, a questão do planejamento encarnatório. Nós não estamos aqui por acaso, e as crianças que estão conosco, os filhos que estão conosco, também não. Tudo faz parte de um plano maior, de um plano de Deus para nós, de um plano da vida para nós. E nós precisamos atentar, precisamos prestar atenção para os comandos de Deus na nossa existência. Muitas vezes Deus fala
conosco através dos acontecimentos que se dão em nossa existência, através das pessoas que nos cercam, através dos nossos filhos, e nós não percebemos. Nós estamos cegos para os comandos, para as orientações de Deus para a nossa existência. Então nós precisamos ter isso muito presente em nossa vida. Que nós não estamos aqui fortuitamente. Que muitas vezes o nosso grupo familiar, como está na moda dizer, forma uma espécie de constelação, uma constelação familiar, que vem junto há vários séculos, há várias reencarnações, encarnando, desencarnando, permanecendo um tempo na espiritualidade, reencarnando e assim sucessivamente, errando juntos, corrigindo os erros juntos, crescendo sempre para Deus. É assim que funciona a dinâmica da evolução. Então, o nosso grupo familiar obedece a um planejamento que vem lá do mundo espiritual. Sempre recorremos ao exemplo presente na obra O Nosso Lar. O Nosso Lar, de autoria espiritual de André Luiz, obra mediúnica psicografada por Chico Xavier, é uma obra que descreve como nenhuma outra a realidade espiritual. E é uma obra que precisa ser lida, relida, lida constantemente, estudada. Cada vez que se a lê, percebe-se nuances novas. Já tivemos a oportunidade de lê-la 10 vezes e de estudá-la durante um ano, aprofundadamente num grupo de discussões. E iremos fazer novamente a sua leitura, porque a cada momento que se lê, se aprende algo novo. E a questão do planejamento encarnatório ali está bem posta. Porque quem já leu o livro, quem assistiu o filme, recorda-se que André Luiz é acolhido na casa de um enfermeiro, Lísias, a casa que é presidida pela mãe de Lísias, Dona Laura. E Dona Laura logo já sente uma empatia por André Luiz e lhe afirma que certamente não era por acaso que ele estava ali, que provavelmente eles possuíam alguma ligação espiritual. E ali André Luiz toma conhecimento de todo o histórico da família da Dona Laura, que assim como as nossas famílias já vinha encarnando junta, desencarnando, reencarnando e por aí vai, há mais de séculos. No caso da Dona Laura, ela fala nos últimos 300 anos, em que a família encarnou, desencarnou, reencarnou nas terras brasileiras. E o seu marido, que é interessante, né? Lá no mundo espiritual eles começam a sentir uma espécie de vertigem, de tontura, e são aconselhados a buscar no Ministério do Esclarecimento o serviço de suporte magnético para que eles pudessem acessar as lembranças das vidas anteriores. Às vezes a gente acha que vai desencarnar e já vai lembrar de todas as outras vidas. E não é bem assim, né? Porque é a mesma coisa, quando a gente nasce, a gente esquece de tudo, em função do choque biológico que representa o renascimento para nós na Terra. Quando a gente desencarna, é um outro choque biológico que nos devolve a realidade espiritual. Mas, da mesma forma como se a gente está num ambiente claro e vai para um ambiente completamente escuro, ou vice-versa, está num ambiente escuro e avança de inopino para, de repente, para um ambiente muito claro, a gente enceguece, a gente não vê com clareza. Da mesma forma a gente, quando desencarna, a gente passa por um período de perturbação, que é mais ou menos longo, e essas lembranças só vêm com o tempo. Ele já estava há mais de 50 anos desencarnados quando vem
à tona essas lembranças do passado, que começam a incomodar, e eles vão investigar. E descobrem, então, o porquê de muitos acontecimentos do passado, de muitas coisas que eles vivenciaram na Terra, as ligações entre os entes da família, e sentem a necessidade de reencarnar. Não é Deus que manda, agora tu vai reencarnar lá. É o próprio espírito, evidente, quando já atingiu um determinado nível evolutivo. No nosso caso, nós já estamos em condições de planejar, junto com os mentores da espiritualidade, o nosso processo encarnatório. Cada um de nós que está aqui presente planejou os principais trâmites da sua vida antes de encarnar. As principais ligações, os laços consanguíneos, tudo isso foi objeto de um planejamento anterior. Quando a gente está aqui, a gente não quer mais. Né? Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do filho, reclama da filha, mas a gente planejou isso. A gente quis isso antes de vir para cá. Quantos filhos? Qual é o filho, qual é a filha que não disse para a mãe ou para o pai, ou não disse baixinho, né? Eu não pedi para nascer ou coisa parecida. O filho espírita não pode fazer isso, né? Porque o filho espírita sabe que não só pediu, como provavelmente implorou para nascer, junto dos pais com os quais ele veio. Né? Então, quando ele estava há mais de 50 anos lá no mundo espiritual, Dona Laura e o seu marido, o seu Ricardo, eles vêm à tona essas lembranças do passado, eles sentem necessidade de voltar para a Terra e refazer os passos das suas antigas caminhadas. E eles reencarnam. E sucessivamente os filhos iriam reencarnando de novo. E não é sempre que se invertem os papéis. A regra é os pais de uma encarnação, não é regra, mas geralmente acontece isso, é um padrão, né? Os pais de uma encarnação muitas vezes são os mesmos pais de outra encarnação, e assim sucessivamente. Às vezes há inversão de papéis, por necessidades evolutivas. Né? Muitas vezes, né? A mãe, né, recebe como filho alguém que a violentou na vida anterior, ou vice-versa, e daí muitas vezes aquela depressão pós-parto que não se explica, muitas vezes aquela animosidade que a mãe sente pelo filho e que não tem uma causa que justifique, aquela predileção da mãe por um filho ou por outro, e do pai também, né, por outro. Isso tudo é fruto do histórico espiritual que nos acompanha, né, que faz parte da nossa vida e que esclarece muita coisa, embora não justifique, mas explica. Né. Então a Dona Laura e o seu Ricardo estão reencarnados, segundo os relatos de Chico Xavier, e os filhos lá no mundo espiritual lentamente passariam a reencarnar. Então isso é fruto de um planejamento encarnatório. E o mesmo acontece para nós. Nós fizemos esse planejamento, conquanto não nos lembremos dele. Então isso aqui é importantíssimo e nunca será demasiado repetir, que a gente não está por acaso na Terra e que a gente está no lugar que a gente precisa estar, junto com as pessoas que a gente precisa estar, gostando delas ou não. Se a gente não gosta de estar junto com as pessoas com as quais nós estamos, aí já se encontra denunciada a necessidade que nós temos de estar com elas, aprendendo a tolerá-las, aprendendo a auxiliá-las, aprendendo a amá-las, mesmo havendo alguma animosidade, algum ressentimento, etc. E isso é o desafio maior da nossa vida. Antes de iniciar a fala, na biblioteca ainda conversávamos sobre isso. É fácil ler no Evangelho segundo o Espiritismo uma página sobre o perdão, sobre a paciência, sobre a calma,
Mas é muito difícil no nosso cotidiano perdoar, ter paciência, ter calma. Porque a teoria é fácil, a prática é difícil. E o nosso maior desafio é aprender a viver e a conviver com aqueles que nos cercam. Porque nós precisamos estar com aqueles que nos cercam, aprendendo a estender as mãos, aprendendo a dar as mãos e marchar juntos na direção da luz, na direção do bem, na direção do entendimento. E esse é o nosso maior desafio existencial. O espírito Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, escreve através do médium baiano Divaldo Pereira Franco: nada ocorre em função do acaso, que é o que temos repetido aqui. Mesmo quando os encontros se dão de maneira imprevista, né, quando aparentemente o casal se encontra, por exemplo, há impulsos condutores que transcendem a capacidade de percepção do ser humano, trabalhando em favor dos processos de crescimento moral e espiritual. Então, não é à toa que as pessoas se encontram, que se gostam, que se namoram, que começam uma família. Não é por acaso. Tem uma razão. É fruto de um trabalho anterior. E aí vem as experiências da vida, que nem sempre é possível continuar juntos. Vem os filhos, nem sempre conseguem ter a mesma voz na condução dos filhos, nem sempre conseguem permanecer juntos ao lado dos filhos, um segue para um lado, outro segue para o outro. Mas os encontros e reencontros sempre ocorrem em função das leis divinas que aproximam aqueles que precisam estar juntos para aprender, para crescer, para evoluir. Eles, os nossos filhos, vêm através de vós, mas não de vós, e apesar de estarem convosco, não pertencem a nós. Então, os nossos filhos não são uma extensão nossa. Embora, por efeito da carga genética, desde que nasceram, nós tentamos descobrir se é mais parecido com o pai, se é mais parecido com a mãe e coisa e tal, mas eles não são uma extensão nossa. Os seus corpos podem ser uma extensão dos nossos corpos, mas as suas almas não são extensão das nossas almas. São almas próprias, indivisas, são filhos de Deus como cada um de nós. São seres únicos que vêm para a Terra para serem felizes, para se desenvolverem, para desabrocharem, como uma flor desabrocha na estação primaveril. Infelizmente, nem todas conseguem, e muitas vezes por negligência dos pais, por negligência dos seus cuidadores, por negligência daqueles que a cercam. Cada um de nós veio para a Terra para florescer, para se iluminar, para irradiar a sua própria luz. Mas muitas pessoas, em função da sua caminhada, tombaram nas sombras, caíram, murcharam e não conseguiram se recuperar, mas precisam se reerguer, precisam retomar o seu caminho, resgatar os seus sonhos, recuperar os seus projetos, voltar a pensar grande de novo, acreditar em Deus, acreditar que Deus tem um plano para cada um de nós na Terra e que este plano é um plano de felicidade, é um plano de sucesso, é um plano glorioso para cada um de nós. Porque é isso o desejo de Deus para cada um de seus filhos. Imaginem se cada pai, cada mãe quer o melhor para o seu filho na vida terrena, o que o nosso Pai maior não vai querer para cada um de seus filhos? Jesus falou isso no Sermão da Montanha: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas para os seus filhos, que se dirá do Pai maior, do Pai celestial? Então Deus quer o nosso melhor.
mas nem sempre nós queremos o melhor para a gente. Então é necessário retomarmos o nosso projeto íntimo de vida e buscarmos a nossa felicidade. Não importa o ponto que estejamos em nosso caminho. E essa felicidade será sempre maior quando compartilhada com aqueles que nos cercam. E principalmente com aqueles que nos foram confiados. Porque a felicidade daqueles que são objeto da nossa tutela, os nossos filhos, é também a nossa felicidade. No Livro dos Espíritos, é muito interessante a questão 373. Kardec pergunta qual para os espíritos é a utilidade de passar pelo estado da infância. E os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, o período da gestação, das 40 semanas aproximadamente, dos 9 meses aproximadamente, o período da primeira e da segunda infância, são fundamentais para o espírito que está reencarnando, porque é ali que ele vai receber os reforços das qualidades positivas que ele traz e o combate das qualidades negativas que ele já apresenta. Porque quem já teve filhos, quem já foi numa creche, quem tem contato com maternais, com escolinhas de educação infantil, sabe que ali na turma cada um é cada um e que cada um tem as suas especificidades. Um é mais passivo, o outro é mais ativo. Um já é bem malvado, outro já é bem bondoso. Um já vive mordendo o outro já vive abraçando e dando beijo. E essas características são bem comuns e já refletem a personalidade congênita, isto é, o que o espírito é. Porque nós esquecemos, mas aquilo que nós somos reflete-se em nós desde a vida intrauterina. Uns já são mais ativos lá dentro do útero, outros já são mais calmos, não mexem tanto, e por aí vai. Então isso já se reflete desde a concepção até o nascimento e por aí vai. Então a fase da infância é fundamental para os espíritos que estão reencarnando e para os pais, que precisam modelar os filhos que lhes foram confiados, procurando desenvolver-lhes as qualidades, procurando reforçar-lhes as características positivas e combater-lhes as negativas. Como o Samitiba afirma no seu livro Quem Ama Educa, é aquela educação com limites. O que Jesus já falava é sim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Só que no momento parece que nós pais fomos de um extremo a outro, da repressão de algumas décadas para liberação geral, para permissividade completa, em que não se sabe mais dizer não, mesmo que o nosso sim pode conspirar contra o bem, contra a formação dos nossos filhos. E daí muitas vezes nós não sabemos porque caem na drogadição, porque se afastam do lar na adolescência, porque depois de um tempo não há mais diálogo dentro de casa. Então é importante uma educação firme, baseada nesses ideais espirituais que felizmente nós temos à nossa disposição. Muita gente não sabe as coisas que nós já sabemos. Jesus afirmou: mais se pedirá aquele que mais recebeu. Se nós temos todo esse aporte
de informações espirituais e não fazemos nada com eles em nosso dia a dia, qual é a serventia, qual é a utilidade dele para nós? Nós precisamos tentar aplicá-lo em nosso cotidiano e principalmente na nossa vida de relação. Hoje, antes de vir para cá, estava assistindo um especial sobre Elis Regina, talvez a maior cantora brasileira, e me chamou a atenção que o especial, que foi preparado pela RBS, mostrava trechos de entrevistas. E uma das últimas entrevistas que ela deu, acredito que para o Jornal do Almoço, não tenho certeza, em 1981, ela estava fumando e dizendo que era espírita. Daí disse que era kardecista e coisa e tal. E provavelmente, né, ela mais tarde morreu de overdose. Né? Então foi alguém que teve acesso ao conhecimento, mas não aplicou na sua própria vida. Detentora talvez da voz mais bonita de todos os cantores e cantoras que já surgiram no Brasil e que, se tivesse sabido como se conduzir melhor na vida, talvez continuasse aqui, né, entre nós, fazendo com que o dom divino que recebeu continuasse a encantar, a embelezar a vida. Né? E o mesmo vale para nós no nosso dia a dia, o que nós temos feito dos conhecimentos que temos, dos conhecimentos espirituais que temos. Continuando. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Então, aquilo que já dissemos, né? Os nossos filhos são individualidades espirituais que encarnam no seio familiar para aprender conosco, para crescer conosco, para avançar conosco. Há um livro muito interessante deste autor aqui, Hermínio Miranda. O livro é Nossos Filhos São Espíritos. É um livro antigo, mas fantástico. Recomenda-se para todos os pais, para todas as mães que desejam ter uma visão espírita da criança, da responsabilidade dos pais, da importância da educação. Nossos filhos são espíritos. E o espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, escreve o seguinte na obra Desafios da Educação, que é uma obra de mensagens psicográficas e perguntas e respostas ligadas aos mais diversos, relacionadas aos mais diversos temas, mas tendo como fio condutor os desafios educacionais do tempo em que vivemos. E ali o espírito Camilo afirma: o espírito que renasce em novo corpo carnal tem por meta aprimorar-se, estando para tanto com os pais e outros seres adultos a incumbência de conduzi-lo para superar a própria ignorância, de libertá-lo das trevas para arremessá-lo à luz de Deus. E tudo isso é o que se chama educação. Então aqui Camilo amplia o conceito de educação, dizendo que educação é o aprimoramento contínuo, o desenvolvimento das nossas qualidades, a superação da própria ignorância, da própria pequenez, a libertação das trevas e a conquista da luz de Deus. Tudo isso Camilo entende por educação. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo em vossos sonhos. Corroborando essa afirmação do poeta Gibran, ainda um pensamento do espírito Camilo. O pensamento do espiritismo é que o ser que os genitores conduzem nos seus braços carinhosos não passa de milenário viajor da evolução para o Criador, estando na Terra para o esforço da autossuperação, da reestruturação do caráter moral e abrilhantamento intelectual, como aluno que assiste às classes no grande educandário do mundo. Então a ideia do mundo como uma escola,
onde todos nos reunimos para aprender e onde todos funcionam ao mesmo tempo como alunos e professores, como educandos e educadores, onde aprendemos em regime de parceria uns com os outros, nos observando, convivendo, aprendendo um com o outro. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós, pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Felizmente isso aqui já está superado, pelo menos em nosso meio. Antigamente, principalmente nas famílias mais tradicionais, seria uma ofensa sem tamanho se o filho não seguisse os passos do pai. O pai médico queria que seu filho fosse médico também. O pai advogado queria que seu filho fosse advogado também, para perpetuar a tradição. É querer fazer o filho igual ao pai. E isso o poeta expressa muito bem. Nós não podemos tentar fazer com que os nossos filhos sejam como nós, porque a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolver os seus pendores, as suas qualidades e a serem o que eles já são, a brilhar a luz deles no mundo. Jesus recomendou: brilhe vossa luz diante dos homens. E essa é a missão dos pais, fazer com que seus filhos aprendam a fazer com que suas luzes acendam-se e brilhem no mundo sendo o que são. Quantas, ainda hoje acontece, que de jovens influenciados pelos pais começam uma carreira, começam um ofício e logo a abandonam porque não é aquilo que elas querem. Os seus pendores são outros, malgrado a vontade dos pais. Então tem que se respeitar a vontade dos filhos, conquanto eles estejam voltados para o bem, para as ocupações úteis, etc. Apenas uma quadrinha para ilustrar. Cooperar em parceria com a própria divindade é saber cumprir à risca a missão da paternidade. Então nós somos parceiros de Deus na educação dos nossos filhos. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. Essa visão do poema é fantástica, porque ela apresenta uma metáfora bastante profunda. O profeta apresenta os pais como sendo uma espécie de arco, e os filhos como sendo flechas, e o arqueiro como sendo Deus. Deus dobra, curva o arco para lançar as suas flechas, para que elas possam ir longe e velozes. E ele encerra sua fala dizendo: assim como o arqueiro ama a flecha que voa, também ama o arco que é estável. Então os pais são os arcos que servem para catapultar, que servem para lançar os filhos para mais longe, que são as flechas de Deus, assim como nós também o somos. Então essa visão é muito profunda. E aí nós temos que refletir em tudo o que já fizemos, em tudo o que podemos fazer ainda, para ajudar as nossas flechas, os nossos filhos, a irem o mais longe possível na vida, para que possam ser bem-sucedidos, para que possam ser pessoas de bem, para que possam ser pessoas felizes na terra. Nós sabemos, cada um de nós, que trazemos muitas vezes traumas, castrações do nosso tempo de infância, da forma como fomos educados pelos nossos pais. E provavelmente imprimimos traumas, castrações em nossos filhos, porque somos imperfeitos. E esse é o processo da vida, essa é a dinâmica da vida. Mas o importante é que nós sempre tenhamos clareza em tudo aquilo que nós fazemos com relação a eles. Porque
se nós, mesmo ao errarmos, se nós naquele momento tínhamos o entendimento de que era o melhor e agimos daquela forma em função desse entendimento, não temos por que nos culpar, porque fizemos aquilo que achamos que era certo fazer, fizemos o que achamos que no momento era o melhor a ser feito. Então não há por que ter culpa. Importante é nos perdoarmos, buscarmos o perdão dos filhos, se erramos, evidentemente, e seguirmos adiante. Porque essa é a dinâmica da vida, essa é a beleza da vida. É para isso que nós estamos aqui. E por isso nós não devemos jamais perder a oportunidade de abraçar o nosso filho, abraçar a nossa filha, não importa se seja recém-nascida, se tenha 4 anos, se seja na adolescência, se tenha 18 anos, se tenha 20, se tenha 50 anos, não importa. Todas as vezes tivermos oportunidades, sejamos homens, sejamos mulheres, sejamos pais, sejamos mães, abracemos o nosso filho, abracemos a nossa filha, coloquemos para fora tudo aquilo que queremos colocar, expressemos os nossos sentimentos, o nosso amor, o nosso afeto, porque nós sabemos, enquanto espíritas, que nós estamos de passagem, que a vida é transitória e que a vida passa muito rápido. É num piscar de olhos que o diga àqueles que já estão no ocaso da existência. A vida passou, todos aqueles anos que pareciam que jamais iriam vir, chegaram como se fosse num estalar de dedos, num piscar de olhos. Então é importante valorizarmos cada momento que nós temos para amar e ser amados no seio da família, junto das pessoas que caminham conosco, para que com elas possamos seguir na direção de Deus. Pedimos escusas por extrapolar um pouco o horário e rogamos a Deus, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que possa nos auxiliar na nossa autoeducação e na educação daqueles que nos foram confiados, para que os nossos acertos sobrepujem muito os nossos erros e para que, no fim, possamos todos ser felizes. Que Jesus nos abençoe.